Tem história que parece novela, né? E a de hoje é bem assim. É uma saga que se arrasta há mais de 20 anos em Sapé, uma cidade na Paraíba. E tudo por causa de um único imposto, que colocou de um lado o poder da prefeitura e do outro a vontade do povo. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar nessa história. Imagina só a situação: um movimento popular enorme consegue uma vitória, na lei, para acabar com uma cobrança. Mas na prática ela continua aparecendo no boleto. É um verdadeiro cabo de guerra. Para a gente entender essa confusão toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver que imposto é esse. Depois, como o povo conseguiu revogar a lei. Aí a gente avança para a nova lei do prefeito, as acusações pesadas que vieram com ela e, para fechar, uma reviravolta jurídica que ninguém esperava. Vamos lá. Tudo começa com uma taxa que, em tese, serve para iluminar as ruas, mas que, na prática, acendeu foi uma briga que já dura décadas. O nome do problema é esse aí, CIP, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Na prática, é aquela taxinha que a gente paga para manter os postes da cidade acesos. Em Sapé, ela nasceu lá em 2002 e olha, desde então, só deu o que falar. Só que o pessoal de lá não engoliu essa história quieto, não. A população resolveu partir para a briga, usando uma das ferramentas mais poderosas que a democracia oferece para lutar contra o que achavam injusto. Dá uma olhada nessa linha do tempo para entender a escalada da coisa. Em 2002, a taxa é criada. 4 anos depois, o povo já está na rua coletando assinaturas para derrubar a lei. E não é que conseguiram. Em 2008, a lei foi oficialmente revogada. Fim da história, certo? Que nada. O mais bizarro é que, mesmo com a lei morta e enterrada, a cobrança continuou. E não foi pouca gente, viu? O número é esse aí, 8.132 assinaturas. O então vereador Garibaldi Pessoa rodou o município por mais de 3 meses para conseguir esse apoio todo. Foi o primeiro projeto de iniciativa popular da história de Sapé, um verdadeiro marco. E essa fala do próprio Garibaldi Pessoa resume bem a frustração. Ele diz: conseguimos revogar a taxa, com o aval de mais de 8.000 sapienses, mas os governos municipais continuaram com a cobrança ilegal. Ou seja, a vitória no papel foi simplesmente ignorada na prática. E aí a gente dá um salto no tempo e chega nos dias de hoje. Essa cobrança meio fantasma, vamos dizer assim, continuava rolando. Até que o prefeito atual, Sidney Paiva, resolveu dar um jeito na situação. Só que não do jeito que a oposição imaginava. A jogada foi a seguinte: zerar o jogo. Criar uma lei novinha em folha. No finzinho de 2025, o projeto foi enviado, aprovado e em janeiro de 2026 estava publicado. O objetivo era bem claro: dar uma base legal nova para uma cobrança antiga e muito contestada. Então, vamos entender a diferença. Antes, a prefeitura cobrava com base numa lei que o povo tinha revogado lá em 2008. Agora, com essa lei nova, a taxa foi inserida direto no Código Tributário da cidade. Ou seja, criaram um fundamento jurídico do zero para valer daqui para frente. É claro que isso não ia passar em branco, né? A reação do principal opositor da taxa, o mesmo Garibaldi Pessoa, foi imediata e foi forte. Para ele, essa lei nova não era uma solução, era um desaforo. A palavra que ele usou foi exatamente essa: golpe. Na visão dele, o prefeito deu um golpe no povo de Sapé, passando por cima de toda aquela luta histórica e da vitória popular de 2008. E a lista de acusações é pesada. Primeiro, estelionato eleitoral, porque ele alega que o prefeito prometeu na campanha que seria contra a taxa. Depois, ditatorial, por ter feito tudo sem conversar com ninguém. E, por fim, chamou a lei de famigerada, ou seja, uma lei de má fama muito impopular. Mas talvez o argumento mais forte da oposição seja um pouco mais sutil. Eles olharam para essa lei nova e viram ali não uma solução, mas uma confissão de culpa por parte da prefeitura. A lógica, segundo Pessoa, é bem simples. Se foi preciso criar uma lei nova para legalizar a cobrança, isso seria a prova, a confissão da própria prefeitura de que tudo que foi cobrado desde 2008 era, de fato, ilegal. É um argumento e tanto. E aí a história parecia ter chegado num clímax. O prefeito com sua lei nova de um lado, a oposição acusando de golpe do outro, só que, como em toda a boa trama, tinha uma reviravolta. E ela não veio da política, não. Veio de uma regrinha básica do direito tributário brasileiro. Que regra é essa? O tal do princípio da anterioridade. É mais simples do que o nome sugere. Pensa assim: o governo não pode criar um imposto novo e sair cobrando no dia seguinte. É tipo um aviso prévio. A lei sai no ano,
mas a cobrança só pode começar no outro, para ninguém ser pego de surpresa. E como isso se encaixa na história de Sapé? Simples. A lei foi publicada em janeiro de 2026, certo? Pronto. O princípio da anterioridade entra em ação na hora. O resultado? A prefeitura fica de mãos atadas. Não pode cobrar essa nova taxa durante o ano de 2026 inteiro. Resumindo a ópera, mesmo com toda a articulação política, com a lei aprovada e tudo mais, a cobrança legal da nova taxa fica para 2027. É quase irônico, uma vitória técnica e temporária para os opositores, garantida pela própria Constituição. Então, para amarrar tudo, temos uma briga de quase 25 anos por uma taxa de iluminação, uma vitória popular que foi ignorada, uma nova lei para tentar consertar as coisas, acusações de golpe e, no fim, um adiamento forçado pela Constituição. É uma história, entanto, sobre poder, persistência e as regras do jogo. E tudo isso deixa no ar uma reflexão final, que serve para Sapé e para muitas outras situações. Reescrever uma lei para legitimar uma prática antiga é um ato de boa governança? Um jeito de arrumar a casa? Ou é, como acusam os opositores, uma admissão silenciosa de que tudo o que veio antes estava errado? A resposta talvez defina a linha tênue entre o que é legal e o que é legítimo. Fica aí para pensar.